Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos estudar sobre figuras de linguagem, metáfora e comparação, certo? Na aula passada, vocês assistiram a um vídeo explicando um pouco sobre a metáfora e vocês também fizeram a leitura do texto, né, explicando sobre metáfora e comparação. Hoje eu irei explicar um pouco sobre essas duas figuras de linguagem e deixar para vocês uma atividade, certo? Então vamos lá. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas. Estão associadas ao significado das palavras. Exemplos. Nas figuras de linguagem, nós temos a metáfora, temos comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase, certo? E hoje, como eu já expliquei no início, iremos estudar apenas duas delas, que é a metáfora e a comparação, certo? Metáfora. O que é uma metáfora, gente? Metáfora, a metáfora é representada por uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase, certo? Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. E aqui entre parênteses nós temos a vida é como uma nuvem que voa. Qual a diferença entre essas duas frases? Aqui na primeira frase eu tenho: a figura é uma nuvem que voa. Aliás, a vida é uma nuvem que voa, né? A vida é uma coisa, né? Praticamente a gente não tem uma vida que sai voando por aí em forma de nuvem, certo? Mas está fazendo uma comparação a vida com a nuvem. Só que essa comparação, ela está superentendida, certo? A segunda frase: a vida é como uma nuvem que voa. Então, aqui ela já está explícita, a comparação, certo? Observe. Na primeira frase, no primeiro exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Não tem a palavra como, mas dá para entender que é uma comparação. Já a segunda frase, então, ela é chamada de metáfora, quando está superentendida. Já a segunda frase, que é o segundo exemplo, a vida é como. Olha, a palavra como, ela está fazendo uma comparação explícita. Então, vamos aqui, ó. Temos outras comparações aqui, ó. Nessa tirinha aqui, tem aqui umas falas dos personagens. Fala uma coisa romântica, aqui no segundo quadrinho. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, inefável de paixão. Aí a terceira, o terceiro quadrinho. Uau, agora traduz. Aí o outro personagem diz: aí você está querendo demais. Mas qual é o objetivo aqui dessa tirinha? Né, da fala desses personagens? Observe aqui no segundo quadrinho a fala: meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Está comparando o amor a uma caravana de rosas, certo? Só que essa comparação ela está implícita, mas dá para a gente entender que está fazendo a comparação do amor com uma caravana de rosas. Agora, se eu colocasse meu amor é como uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Aí sim, seria uma comparação explícita. Então, seria uma comparação. Mas como não está aparecendo a palavra explicitamente, então é uma metáfora. O uso da metáfora aqui abaixo. O uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas num deserto inefável. Pronto. Meu amor é uma caravana. Agora, se eu colocasse
né? Então, aí já está dizendo que é uma metáfora. Se eu colocasse meu amor é como, eu acabei de explicar. Então, tá aí, gente. A metáfora é quando eu estou comparando algo ou alguém, mas de uma forma implícita, tá bom? E a comparação, que já foi até explicado aqui junto com a metáfora, mas vamos lá. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. Que são esses conectivos? Como, tal, qual, como assim, tão, tão quanto, parece. Então, aqui são os conectivos de comparação, certo? Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Professora, se eu não tivesse esse conectivo aqui, ligando aqui as duas palavras, aqui no exemplo, ficaria seus olhos são jabuticabas. Então, seria uma metáfora, mas eu tenho aqui o conectivo como. Então, é uma comparação. Aqui no outro, aqui temos dois quadrinhos como fala de personagens. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Então, aí mais um conectivo de comparação com, que no segundo quadrinho, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Observem aí que um conectivo com, tanto no primeiro quadrinho como no segundo quadrinho, certo? O uso da comparação por meio do conectivo como. O amor é como uma flor, o amor é como o motor de um carro, certo? Então, pessoal, é isso. A comparação e a metáfora, elas são muito parecidas. Só que existem comparação nos dois casos, tanto na metáfora como na comparação, certo? Só que na metáfora, essa comparação ela é implícita, ela não aparece, mas a gente entende como comparação. E na figura de linguagem comparação, os conectivos, eles são bem explícitos. Tá aqui os conectivos para vocês verem.